Bom dia a cada um. Eu estou iniciando mais uma live em busca de Deus, né? Nesse sábado. Hoje é sábado, né? Aleluia, glória a Deus. Sábado, dia 23 de outubro de 2021. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente vai aprender sobre a lição 3. A lição 3. Semana retrasada a gente aprendeu a lição 2, a salvação na Páscoa do judaico. E na semana anterior a gente aprendeu a lição 1. A gente aprendeu já a lição 1, que é uma promessa de salvação. Lição 2, a salvação na Páscoa judaica. Hoje a gente vai aprender a lição 3, a salvação e o advento do Salvador. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente vai aprender sobre a lição 3. A lição 3 fala a salvação e o advento do Salvador. A salvação e o advento do Salvador. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a cada um, dou a paz do Senhor a cada um, dou um bom dia por mais um dia, mais um programa em busca de Deus, né? Não é para minha glória, é para a glória de Deus, para honrar o nome do Senhor Jesus. Assiste esse vídeo até o final, né? Porque é uma lição, o nascimento de Jesus. A lição 3 ele fala sobre o nascimento, sobre o nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, né? Aleluia, glória a Deus, o Salvador. Vamos lá, né? A lição 3 ela fala assim: sinalização, a gente vai. É três sinalizações. Sinalização 1, sinalização 2 e sinalização 3. A gente vai ler. É o que eu separei, né, da lição. A sinalização 1 é assim. Sinalização. O anúncio do nascimento do Salvador. Aí, o 1, sinalização 1 é o nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador. Já é 8 horas, né? A gente vai fazer capítulo 1 do ponto 1 no Antigo Testamento, Lucas. Capítulo 2, anunciado pelos anjos. Capítulo 3, desfrutando pela humanidade. Agora a sinalização 2, a concepção do Salvador. Capítulo 1, um plano concebido desde a fundação do mundo. Capítulo 2, o nascimento do Salvador. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 3, um roteiro divino de vida. Um roteiro divino de vida. Sinalização 3, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Capítulo 1, a encarnação do verbo. Capítulo 2, a humilhação do servo. Capítulo 3, o exemplo a ser seguido. Aleluia, glória a Deus. Essa é a lição de hoje, né? Vamos lá começar a lição para glória e honra. Ali é essas sinalizações, essas aulas que a gente está aprendendo hoje é para falar sobre a salvação. Aleluia, glória a Deus, salvação, né? Hoje a gente vai aprender o nascimento do Filho Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para a lição. Vou deixar para a meditação, para a leitura, né? Para vocês gravar em João, capítulo 1, versículo 1 até o 14. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai ler em João, capítulo 1, 14, capítulo 1, versículo 1 até o 14. Qual a significação? A salvação é o advento do Salvador. O nascimento de Jesus, né? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele,
e assim ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do homem. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aí estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu isso ao poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu só sou um servo de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Esse foi o significado, né? Deixar para vocês meditar em João capítulo 1, versículo do 1 até o 14. E essa é a palavra. Hoje a gente vai aprender as aulas, né? Vamos lá. Começando. Primeira sinalização. Instrução. Vamos ler um pouco a instrução. Diz assim a instrução: Deus não abandonou o ser humano. Deus não abandonou o ser humano. Aleluia, glória a Deus. No pecado. Por isso o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para a humanidade, em que a promessa de perdão e de salvação por intermédio de sua encarnação posterior, crucificação e morte, foi efetuada por ele na cruz, a fim de nos redimir. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que essa instrução fala, Deus não abandonou o seu humano. Você vê que Deus não abandonou o ser humano. Deus não abandonou nós. Por isso, o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era. Você vê que o nascimento de Jesus marca início para uma nova era. Deus não esqueceu da gente. Aleluia, glória a Deus. Deus mandou seu filho. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá na lição 1, né? A lição 1, que é a sinalização 1, que fala o anúncio do nascimento do Salvador. O anúncio do salvamento do Salvador, que é anúncio do salvamento do Salvador, né? Anúncio, o anúncio do nascimento do Salvador. Capítulo 1. Capítulo 1 fala no Antigo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em... A gente vai ler... Aleluia, glória a Deus. No Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia lá em Lucas. A gente vai ler Lucas, capítulo 14, versículo 27, para ver o que diz. Aleluia, glória a Deus. Acharam? Lucas, capítulo 27. A palavra, ó. Eu tô com a Bíblia. Tudo que eu falo é da palavra, ó, aqui. Ó, tô com a palavra aqui, ó. Crê quem crê. Vamos lá, né? Abra sua Bíblia e a gente vai ler capítulo 14, versículo 24, 27, que diz: Aleluia, glória a Deus. E começando por Moisés, ó, começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram o que deles se achavam em todas as escrituras. Você vê, ó,
E começando por Moisés, por todos os profetas, explicavam o que dele se achava em todas as escrituras. Aleluia, glória a Deus. Continuando a leitura. O Antigo Testamento dá abundantes predições sobre a vinda do Messias ao mundo na queda dos nossos primeiros pais. A vinda do Salvador foi apontada. A vinda do Salvador foi apontada. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aleluia, glória a Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Aleluia, glória a Deus. Você vê, não é minha, né? A palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Continuando. No sangue de animais, no umbral das portas, na noite da Páscoa. Olha, no umbral, ó, no sangue de animais, no umbral das portas, na noite da Páscoa. Vamos ver lá em Êxodo. Êxodo capítulo, aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 12, do 1 até o 13, a gente vai ler. Êxodo é o segundo livro, né, que Moisés escreveu, inspirado por Deus. Aleluia. Quem conhece a Bíblia sabe que Êxodo é o segundo livro de Moisés. Capítulo 12, versículo do 1 até o 13. Vamos ver o que diz. A instituição da primeira Páscoa. A instituição da primeira Páscoa. E fala assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o príncipe dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Farei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e o guardarás até o 10º, aleluia, glória a Deus, 4 dias deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificar à tarde. E tomai do sangue e pô-lo em ambas as umbras, e na verga da porta, nas casas em que o comeram. E naquele noite comerá a carne assada no fogo, com pães assamos, com ervas amargos a comeram. Não comerás dele nada cru, nem cozida, nem água, senão as suas a fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sabados nos pés e o vosso cajado na mão, e o comerás. Apressadamente está a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirá todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, e sou Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveste vindo, e o sangue passei por cima de novos, e não havia em vos praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que essa lição a gente aprendeu
foi na lição 2, na outra semana, que falou sobre a Páscoa judaica, né? A salvação na Páscoa judaica. Vocês veem que tudo o que aconteceu no tempo de Moisés, tudo era para estar início ao tempo de Jesus. Um cordeiro, matasse um cordeiro, aleluia, o anjo a última praga, né, que todos os primogênitos morriam, aí eles botavam o sangue na viga da porta, aí o anjo, a meia-noite não passava, aí tinha que sacrificar um cordeiro. Aleluia. Vocês veem que isso foi a lição anterior, né? Lição 2, a Páscoa judaica. Hoje a gente está vendo que a gente está aprendendo na lição 3, mas tem significado. Jesus, antes do tempo que Moisés coisou, Jesus já era predestinado. Tudo isso era para se cumprir o que estava hoje, a mostrar quem é a salvação, né? Aleluia. Glória a Deus. Continuando. No êxito do povo judeu do Egito. No exulto do povo judeu do Egito. Vamos ver lá em Êxodo capítulo 12, versículo 37 até o 50, para ver o que diz. Aleluia, glória a Deus. Vocês têm que assistir até o final para entender o significado dessas palavras. Que não adianta só colocar e assistir e pronto, não. Tem que assistir até o final. Aí vocês vão entender a palavra. Vamos lá. Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, né? Só que a gente vai ler do capítulo... A gente já leu do capítulo 1 até o 3. A gente vai ler do capítulo 12, do 37 até o 50. Vamos lá. Que fala saída do Israel do Egito. A saída do povo de Israel do Egito. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisas de 600.000 de pé, somente de varão, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozinharam bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levantado, porquanto foram lançados no Egito, e não se puderam deter nem preparar comida. Aleluia, glória a Deus. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenação da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houvesse reconciliado, então comerá dela. O estrangeiro e o sararado não comerá dela. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrais osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se alguém estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo macho, e então chegará a celebrar lá e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que perejaram entre vós, e todos os filhos de Israel fizeram
como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Segundo os seus exércitos. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que Deus fez a aliança naquele tempo. Aleluia, glória a Deus. Continuando, a gente vai ler o capítulo 13, 18. Capítulo 13. Assista até o final, vocês vão entender. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 13, né? Capítulo 13, versículo 17 até o 22. 17 até o 22. Deus guia o povo pelo caminho. Deus guia o povo pelo caminho. Vamos ver como Deus guia o povo. Deus, você vê que Jesus é tão bom que ele guia o povo através da palavra. Ele deixou a palavra para ser guiado. Ele guia o povo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver. Deus guia o povo. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo. Quando aconteceu que o Faraó deixou o povo, Deus não os livrou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrepender, vindo a guerra e tornar ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, amados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente a juramento aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim apartam de Sucote e acamparam em Atão, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca vocês veem no versículo 21 fala, o Senhor irá adiante, o Senhor irá adiante deles de dia numa coluna. Aleluia, glória a Deus. De dia numa coluna. Aleluia, glória a Deus. Você vê que Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você vê que Deus ia. Aleluia. Desculpe a pausa, né? Vocês viram que no versículo 21 do 13, capítulo 13, versículo 21, fala: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Vocês viam. E de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Você vê que ele nunca tirou. Enquanto o povo passeava, andava, caminhava no deserto para a terra de Canaã, ele botou uma coluna uma coluna, aleluia, glória a Deus. E de noite uma coluna de fogo, de manhã uma coluna de vento. Aí o povo ia seguindo a coluna, ia seguindo. Deus nunca tirou. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Nós, 26 salmão messiânicos. Vamos ler lá em Salmão. Aleluia, glória a Deus. A gente vai ler lá em Salmista, né? Lá em Salmista, Salmão, abra sua Bíblia lá em Salmão, capítulo
2, versículo 7, que fala: receitarei o decreto. Receitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te guiarei. Vocês veem que Deus fala, aleluia, glória a Deus. Receitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerarei. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente está lendo a salvação, né? E o advento do Salvador. Lição 3. Isso é a palavra de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Continuando. Em Salmista, né? A gente está no mesmo capítulo. Salmista, a gente vai ler agora, Salmista, capítulo 16, versículo 10, que fala: pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aleluia, glória a Deus. Salmista, Salmão, né? Abra sua Bíblia no versículo 22, capítulo 1. Deus, meu, por que me desamparaste? Por que te alugas das palavras do meu bramido e não me auxiliais? Aleluia, glória a Deus. Em Salmista, capítulo 35, versículo 19, que fala: não se alegram de mim os meus inimigos, sem sem razão, nem pesquise os olhos aqueles que me aborrecem, nem aqueles que me aborrecem, sem causa. Aleluia, glória a Deus. Sem causa. Aleluia, glória a Deus. Salmista, mesmo 72, versículo 1, que diz: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Salmista, capítulo 118, versículo 22, que fala: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Quem era a pedra que os construtores rejeitaram? Era Jesus. Jesus era a pedra. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, continuando a lição, né? E outro, na volta do exílio babilônico, e nos profetas, especialmente o livro de Isaías, denominado o livro messiânico do Antigo Testamento. Aleluia, glória a Deus, do Antigo Testamento. Isso é a lição, né? Aleluia. Isso é a lição 3. Aleluia. Ó, a gente vai ler lá em Isaías. Olha o que diz em Isaías. A gente vai ler lá em Isaías capítulo 9, versículo... Não, capítulo 9 todinho. O capítulo 9 todinho. O 11, capítulo 11 todinho. E o capítulo 50 todinho de Isaías. Vamos lá. Aleluia. Vamos ver o que Deus fala, né? Primeiro é o 9. Vamos ver o que Deus fala lá em Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Capítulo 9 de Isaías. A gente vai ler do 1 até o 7. Diz assim: o advento e o poder do Messias. O advento e o poder do Messias. Mas ter que foi angustiado não será entenebrecido. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra do Zebulun e a terra de Nafat, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, ele do Jordão a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo a alegria e aumentaste, todos se alegraram perante ti como se alegraram
na ceifa e como exultar, quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, haverá que lhe ferir os ombros, e o cetro do seu aproço, como no dia dos Midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os visitos que rolavam no sangue será queimado, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça deste agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fala isto. Aleluia, glória a Deus. Você vê que no capítulo 9, versículo 6, ele fala, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha, um menino nasceu, um filho nos deu. E o principado está sobre os céus. O principado está sobre o céu. No seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver lá em Isaías, livro de Isaías, né? Aleluia, glória a Deus. Isaías agora vai ver o 11, capítulo 11. A gente vai ler o capítulo 11 até o 16. Aleluia, glória a Deus. O reino do Messias e pacífico e próspero. Vocês veem que o capítulo 11 fala, ó, o reino do Messias e pacífico e próspero. Vamos ver. Capítulo 11, versículo 1, que fala, porque brotaram um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleita-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus, aleluia, glória a Deus, lombos, e a verdade o cinto dos seus rios, e morar o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito. Se deitará e o bezerra, e o feio de leão, e a meide ovelha virá juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passará juntas, e seu fio juntos se deitará, e o leão comerá a paia como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do espeto, e o já desmamado mentirá a sua mão. Na cova do basilisco não se fará mal nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia, glória a Deus. Escuta essas palavras. E acontecerá naquele dia que as nações perguntaram pela raiz de Jessé, pasta por lindão,
dos povos e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outras vezes os resíduos do seu povo que restaram da Assíria e do Egito e de Parto e da Etiópia e de Herão e de Sidom e de Amate e das ilhas do mar e levantaram um pendão entre as nações e ajuntaram os desterrados de Israel. E os dispersos de Juda congregaram desde os quatro confins da terra, e desterram-se a Nivaja de Efraim, e os adversários de Juda. Será desarrancados Efraim ao enviajar. A Juda e Juda não oprimiram a Efraim, e antes varão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente junto despojaram os fios do Oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os fios de Amon lhes obedeceram. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rei com a força do seu vento, e ferindo o divida em 7 correntes, que qualquer atravessa com sábados. E havia caminho plano para os exércitos do seu povo, que restaram da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Você vê no dia que subiu da terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Agora a gente vai ver lá no 50. Isaías 50. Ao que Isaías 50 fala. A gente vai ler Isaías 50, capítulo 1 até o 11, que fala: o servo do Senhor ultrajado e socorrido. Você vê que o servo do Senhor ultrajado e socorrido. Assista até o final para entender, né, a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá? Isaías capítulo 1, capítulo 50, versículo 1, que fala: assim diz o Senhor: onde está o livro de divórcio de vossa mão, pelo qual eu a reputei? Ou que é o meu crédito, a quem eu vos tinha vendido? Eis que por vossa maldade foste vendidos, e por vossa prevaricação vossa me foi repudiada. Por que razão vem eu, e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir, ou não há mais força em mim para livrar. Eis que com a minha repreensão faço cegar o mal. Tornou os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não tem água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e pôs-ei um saco por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Ao que está cansado, ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam. Os cabelos não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajudou.
pelo que me não confundo. Por isso pus o meu rosto como um cesto, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contentará comigo? Comparecemos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda, que é lá que me condenas. Eis que todos eles, como vistos, se envelhecerão, e a traça os comerão. Quem há entre vós que tema a Jeová? Quem há entre vós que tema ao Senhor Jeová? Quando andar em trevas e não teve luz, nem confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis toda vós que acendeis fogo e vós cinges com faiscas. Andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que aceiteis. Isto vos vem da minha mão e em tormento já se eis. Aleluia, glória a Deus. Foi essa, né, que eu deixei. Continuando a lição. Aleluia, glória a Deus. Bora continuar a lição, né? Agora a gente vai para o ponto 2, capítulo 2, né? Da primeira da sinalização 1. Capítulo 2 da sinalização 1. Ela fala sobre anunciado pelos anjos. Anunciado pelos anjos. Foi anunciado pelos anjos o nascimento do Salvador. Foi anunciado pelos anjos. Vocês veem que o anjo foi a Maria, anunciou, os anjos anunciou que ia nascer o Messias. Ó, vê só. A visita dos pastores, não, é o capítulo 2. Ó, o anjo Gabriel apareceu a Maria e lhes deu instrução de como ela conceberia milagrosamente o menino Jesus. Você vê que o anjo deu a instrução como é que conceberia o menino Jesus. Vamos ver lá em em Lucas. Vamos ver lá em Lucas. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, né? Capítulo 1 de Lucas. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Lucas, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Bom. Capítulo 1 de Lucas, versículo 30 até o 38. 30 até o 38. A gente vai ler do 30 até o 38. Aleluia, glória a Deus. Que fala assim: disse então o anjo: Maria, não temas, porque eu achaste graça diante de Deus. Você vê que o anjo falou: Maria, não tema, que achaste graça diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia, glória a Deus. Você vê que seu reino não terá fim, e reinará. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e é este o
6º mês, para aquela que era chamada Estera, porque para Deus nada é impossível. Você vê que o versículo 37 fala, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Vocês veem que para Deus nada é possível. Aleluia, glória a Deus. E disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Vocês veem que Maria, ela falou, eis aqui a serva do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A gente somos um servo, como ela, como Maria. Maria falou, eis aqui o servo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí ela cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Vocês veem que ela falou, cumpra segundo a tua palavra. E ó, anjo assuntou-se dela. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver o que diz, continuando a lição, né? Quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, estes foram tomados de grande alegria e glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Foram tomados de grande alegria e glória ao Senhor. Capítulo 2, versículo 9. Ó. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. Aleluia, glória a Deus. Continuando a lição. Pois ao ouvirem palavras tão alentadoras, e o coral de anjos cantando, foram imediatamente à procura do Salvador. Eles foram imediatamente à procura do Salvador. Não adianta a gente querer sem nós ir à procura. A gente tem que ir à procura do Salvador. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver em Lucas capítulo 2, versículo 13 até o 18. Vamos ver o que diz o capítulo 3, né? Capítulo 2 é o capítulo 2 mesmo. Capítulo 2, versículo 13. Aleluia, glória a Deus. 13 até o 18, que fala: E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu desceram. Os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e veremos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vindo divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Olha, se maravilharam o que os pastores diziam. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que Deus é bom. Aleluia, Deus mandou um Salvador, né? Aleluia, glória a Deus. Por isso que a gente tem que crer. Por isso que eu estou fazendo essa lição, né? É para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Isso é uma lição da palavra. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Agora capítulo 3 da lição. Capítulo 3 diz: desfrutar pela humanidade. Desfrutar pela humanidade. O que é desfrutar pela humanidade, né? O que é desfrutar pela humanidade? Diz assim: a vista dos pastores e dos sábios simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Olha, simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Por isso que eu fiz esse programa, em busca de Deus. Em busca de Deus, à procura de Deus. Essa vista não se deu num belo palácio ornado
de ouro, mas numa simples manjedoura, cheia de animais e paia, um lugar inóspito para o grande Rei e Salvador. Mas foi ali que Deus mostrou-se em toda a sua singeleza e simplicidade, quanto foi ao encontro do homem pecador, uma vez perdido e entregue ao próprio do pecado. Aleluia, glória a Deus. Em João, capítulo 1, versículo 9, fala: ali estava a luz. Ó, versículo, abra sua Bíblia no versículo 11, né? Aleluia, glória a Deus. No versículo João, capítulo 1, versículo 9, que fala: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Você vê, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Aleluia, glória a Deus. Terminamos na sinalização 1, agora vamos para a sinalização 2. A sinalização 2 fala a concepção do Salvador, a concepção do Salvador. O que é a concepção do Salvador? A gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui na palavra. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá? Capítulo 1 fala: um plano concebido desde a fundação do mundo. Um plano concebido desde a fundação do mundo. Vamos lá, diz assim: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês veem que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Isso que eu vou ler está escrito em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. O que eu estou falando aqui é ensinamento da palavra. Estou falando sobre a palavra. Não estou falando sobre mim. Eu só sou um servo, só sou um vaso a falar o que o Espírito Santo toca para mim falar. Se vocês se achar que está entrando a espada, porque a Bíblia é uma espada. Quando você, ao partir que você escuta a palavra, vocês vê ela penetrando. O que eu vou falar aqui é verdade. O que eu vou falar em Apocalipse. Me desculpe, mas é a palavra que fala. Ai de mim se eu mentir. Em Apocalipse ele fala, no versículo 8, fala: e adoraram na todos os que habitaram sobre a terra. Esses cujos nomes não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Estes que não está escrito no livro da vida do Cordeiro é aqueles que não crê, aqueles que não querem aceitar Jesus como único Salvador. Estes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é eu que estou acusando, é a palavra, como eu falei. Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu digo, escute, veja o que o Espírito fala para vocês. Ele fala aqueles que já morreram, aqueles que morreram sem Jesus, sem Deus, eles não estão escritos no livro da vida. Escreva seu nome no livro da vida. Como é que eu devo escrever o meu nome? É se entregar para Jesus e crer no Senhor Salvador como único Salvador. Jesus como único Salvador. Somente Jesus como único Salvador. Aí você já é escrito no livro da vida. Aqueles que já morreram não estão. Aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que morreram sem crer em Jesus, sem crer na palavra, porque é a palavra que condena. Aqueles que morreram sem crer não estão escritos no livro da vida. Mas aqueles que crê no Filho de Deus estão escritos no livro da vida. Os que morreram antigamente sem Jesus, sem Deus, não estão escritos no livro da vida. Mas os que morreram estão escritos no livro da vida. Os que morreram em Jesus estão escritos no livro da vida. Como a palavra fala em Apocalipse.
Continuando. Pois antes de o homem pecar, o Pai em sua presciência já havia provido um Salvador. Isso significa que quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Você vê quando Adão e Eva pecou, Deus não foi pego de surpresa. Entretanto, em seu eterno amor pela humanidade, o Altíssimo houve planejamento, o resgate dos pecadores, mediante o advento da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Vocês veem que ele não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecou. Mas ele, com tanta compaixão, ele mandou o seu advento, mandou a salvação. Ele deu a oportunidade para a gente escolher. Ele deu a salvação em nome do seu Filho Jesus. Em Apocalipse, o mesmo versículo que eu li agora, capítulo 3, versículo 8, que fala: e adoraram a todos, aos que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o fundamento do mundo. Aleluia, glória. Medite nessa palavra, leia essa palavra para vocês entenderem o que fala. No versículo 3, no capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse. Estuda essa palavra, medite nela que ela vai falar. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Agora a gente vai ler o capítulo 2 da sinalização 2, né? O nascimento do Salvador, o nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbolístico acerca do propósito que ele veio realizar, salvar. Você vê que o nascimento dele, o propósito dele foi salvar o mundo. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que ele veio ao mundo para salvar. Vamos ver lá em João capítulo 3, versículo 16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que Deus mandou seu Filho. Deus mandou para ser sacrificado por nós. Deus teve tanto amor por nós que mandou seu Filho amado para ser sacrificado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Qual o Pai dá o seu Filho para ser sacrificado, né? Para que todo aquele que nele crê, aleluia, glória a Deus. Deus fala: todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Vocês vê, para aquele que crê, como lá em Apocalipse eu falei, e adoraram a todos os que habitaram, adoraram a todos que habitaram sobre a terra, a esses cujos nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você vê aqueles que adoram o mundo, que adoram as coisas, a paixão dessa terra, que adoram as coisas, que busca as coisas dessa terra, não está escrito no livro da vida. Mas aquele que crê no Senhor, aleluia, glória a Deus, aquele que crê e tem fé e acredita no único Salvador Jesus Cristo, esse está no livro da vida. Pode crer que a palavra fala, aleluia, glória a Deus, como João falou, João capítulo 3, versículo 16, aleluia, glória a Deus, é forte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. É boa a lição que Deus dá. Continuando a lição. Para isso o filho nasceu longe da casa. Para isso o filho nasceu longe da casa. Peregrinou para Belém, sem acomodação adequadas, num ambiente
inóspero e extremamente humilde. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler lá em Lucas, né? Lucas capítulo 2, versículo do 1 até o 7, para ver o que diz. O nascimento de Jesus, fala sobre o nascimento. Em Lucas capítulo 2, versículo 1, fala sobre o nascimento. Diz assim, e aconteceu naquele dia que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Você vê que saiu um decreto, né? Este primeiro listamento foi feito sendo Silêncio, presidente da Síria, e todo aí alistar-se cada um à sua própria cidade, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nari, e ajuntaram à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Não havia lugar para ele na estalagem. Aleluia, glória a Deus. Continuando, né? Isso foi a demonstração da humildade divina, pois o Filho se esvaziou de sua glória para habitar de maneira humilde entre os homens. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia. Lá em Filipos. Aleluia, glória a Deus. Lá em Filipe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Marquei esse versículo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá em Filipe, né? Abrir. A gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses. Aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 2 e 7. Vamos ver o que diz? Mas naquilo se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você vê, ele tomou forma de servo, fazer semelhante aos homens. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer, aquele que crê que ele veio como nós, veio como carne. Ele se tomou como servo. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Que belo Cristo dedoça de si mesmo, pois não poderia haver mais entregue para mostrar esta verdade. Deus é amor. Deus é amor. Vamos ver lá em João capítulo 4, versículo 8, que fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade.
você vê que Deus fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade, caridade é amor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao terceiro ponto da lição 2, da sinalização 2. Um roteiro divino de vida. O que é roteiro de vida divino? Roteiro é aquilo que nós seguimos. Desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador. E a partir de seu nascimento, essa realidade foi confirmada. Vocês vê, desde a fundação, Jesus Cristo foi o Salvador. E quando ele nasceu, foi confirmado que ele é o Salvador. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler lá em Lucas. Abra sua Bíblia, né? Lá em Lucas. A gente vai ler lá em Lucas, capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. Vamos ver o que diz. E o anjo lhes disse: Não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Aí eu trago nova de alegria, que será para todo o povo. O 11. Mas na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aí na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele foi concebido por uma virgem, o que atesta o fato milagroso de seu Filho de Deus, criado e gerado como homem pelo Espírito Santo. Capítulo 1 de Lucas, vamos ler o capítulo 1, né? Capítulo 1 do mesmo, capítulo 1 de Lucas, versículo 35. E respondendo, o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que a ti nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Continuando, né? Jesus nasceu num contexto de pobreza. Você vê que Jesus nasceu num contexto de pobreza. Jesus nasceu num tempo de pobreza, o que mostra sua humilhação e serviço aos desafortunados. Aleluia, glória a Deus. Ele nasceu em um lugar, porque um rei tem que nascer num palácio, né? Num lugar de riqueza, mas não. Jesus nasceu num lugar simples. Ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu no meio dos animais. Aleluia. Ele não nasceu num palácio, porque um rei, uma pessoa, a autoridade de Davi, ele era para nascer numa. Mas Deus, você vê que Deus confunde as pessoas. Deus confunde. Era para ele nascer, porque a palavra fala que ia vir um Salvador, um rei. Mas não, ele nasceu simples, como diz a palavra. Ele não nasceu num palácio, ele não nasceu com dinheiro, ele não nasceu com riqueza, mas ele nasceu simples. Ele nasceu simples. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver lá em Lucas, né? Capítulo 4, versículo 8 até o 21. 4 de Lucas, capítulo 4, versículo 18 até o 21. Que fala: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, apregou liberdade aos cativos e dá vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você vê, anunciar o ano aceitável do Senhor e cercando o livro e tornando-o a dar ao ministro. Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpre esta escritura em vocês ouvidos.
Você vê que hoje se cumpre Jesus chegou aos fariseus e falou: hoje se cumpre essa escritura ao ouvido de vocês. Aleluia, glória a Deus. O filho de Maria cresceu numa família, o que mostra a importância que Deus dá à célula maternal da sociedade. Você vê que Deus dá da sociedade, né, materna, da sociedade. Lucas capítulo 2, vamos ver lá em Lucas capítulo 2, versículo 40, que fala, aleluia, glória a Deus. 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vocês viam que o menino crescia. Ele crescia em sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quer dizer o que? Crescer em sabedoria, porque Jesus buscava a vontade de Deus, buscava a palavra de Deus. Jesus buscava ter fome da palavra de Deus. Por isso que ele crescia em sabedoria. Ele crescia em sabedoria, porque ele buscava o alimento espiritual, ele buscava a palavra, ele buscava fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Assim, o ministério terreno de Jesus será abrangente. Vamos ver lá em Lucas capítulo 2, versículo 49, para ver o que diz o 49. E ele lhes disse: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Vocês veem que a mãe procurava ele, mas ele diz: por que me procurais? Vocês sabem que por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Vocês veem que ele tinha que tratar dos negócios do pai dele, mostrando que o reino de Deus já havia chegado à terra. Vocês veem que ele mostrou que o reino de Deus já vinha chegado à terra. Aleluia, glória a Deus. A gente vai ler Lucas capítulo 10, versículo 2, capítulo 10, versículo 9 e 11. Aleluia para essa lição, né? Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver o que diz o capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10, 9 e 11. E curai os enfermos. Você vê que Jesus falava: e curai os enfermos, que nela ouvides isso. E é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Vocês veem que a palavra, Jesus falou, tudo que Jesus vivia, está escrito na palavra. Tudo que a palavra falava, Jesus vivia. Por isso que a gente tem que viver o que a palavra fala. A gente tem que seguir o que a palavra diz. Aleluia, glória a Deus. O 11. Até o pó que dá vossa cidade, se nós pegou, sacudimos sobre vós, sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Vocês veem que o reino de Deus já é chegado a vós. Aleluia, glória a Deus. Gente, terminamos o ponto 2, né? Aí terminamos o ponto 2 da lição. Agora a gente vai para o ponto 3. A sinalização 3, que fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra, tudo que estava se cumprindo na palavra, tudo estava se cumprindo, mas faltava uma coisa: vir para a terra. Jesus teve que se humilhar, Jesus teve que deixar a glória lá no céu e vir para a terra para nos salvar. Ele teve que vir em forma de ser humano, ele teve que passar por tudo que a gente passou. Essa lição 3 fala sobre isso. A gente vai ler. Ele se humilhou até a morte de cruz. Ele foi humilhado. Não aceitaram o evangelho, não aceitaram ele, recusaram, humilharam a própria família. A palavra nem fala, a gente vai ler aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, né?
capítulo 1 da sinalização 3. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que é bom aprender a palavra. Capítulo 1, a encarnação do verbo. A encarnação do verbo. O que é a encarnação do verbo? A Bíblia afirma, retiradas visíveis, que o Filho de Deus se tornou carne. Você vê que a Bíblia fala que o Filho de Deus, a Bíblia afirma retiradas vezes que o Filho de Deus se tornou carne. Você vê que o Filho de Deus se tornou carne. Aleluia, glória a Deus. O Filho de Deus se tornou carne. Lição 3. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, né? Vamos ver o que diz. Capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, quando é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregador aos gentios, criador no mundo e recebido acima na glória, Aleluia, glória a Deus, né? Continuando. Em João, 1 João capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Vocês veem, todos aqueles que confessam que Jesus veio em carne é de Deus e crê no Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, continuando. Agora a gente vai ler em 2 João capítulo 1, versículo 7, que diz: porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Este então é o enganador e o anticristo. Você vê, vai vir muitos que não vai acreditar em Jesus, não acreditam em Jesus. Esse versículo. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessará que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o anticristo. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Jesus veio em carne. Eu creio na palavra do Senhor, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, que diz: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padecer na carne já cessou do pecado. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, né? Continuando. Aleluia, glória a Deus. Continuando a lição. Ou seja, uma pessoa inteira de carne e osso em pleno uso de suas funções psíquicas. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus realizou a reconciliação no corpo da sua carne. Vamos lá ler lá em... Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver aqui, viu? A gente vai ler lá em Colossenses 310. Abra sua Bíblia lá em Colossenses. Colossenses, vamos ver. Capítulo 1 de Colossenses, né? Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos ver o que diz. E a vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimizados
no entendimento, pela vossa obra. Mas agora, contudo, vós reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo e irrepreensíveis e inculpáveis. Santo, irrepreensível e culpados. Aleluia, glória a Deus. Inculpáveis. Inculpáveis. Aleluia, glória a Deus. Continuando, né? Continuando a lição. Isto é, quando se fez carne e habitou entre os homens, assumiu a humanidade, juntamente com as fragilidades próprias dela. Por esse motivo, as Escrituras revelam que o nosso Senhor chorou. Você vê que a Escritura fala que Jesus veio à forma humana. Tudo que a gente passa, ele passou. Tudo que a gente chora, ele chorou. Ele veio à forma humana. Aleluia, glória a Deus. Tudo que a gente passa hoje, ele passou. Aleluia, glória a Deus. Ó, vê só. Chorou em público. Ele chorou em público. Vamos ver lá em João. Aleluia, glória a Deus. Lá em João, capítulo 11. João, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 35. 35. Vamos ver o que diz o 35. Jesus chorou. Tá vendo o que o 35 fala? Só fala Jesus chorou. Tem que estar lá na palavra para ver que tudo está cumprido a palavra. E só é um versículo, tá vendo o versículo, ó, capítulo, só esse, ó, o 11 e 35. Falou. Jesus chorou, somente Jesus chorou, mas está escrito lá na palavra. Ele chorou, ele chorou. Aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia mostra, porque cada um não tem a sua história, Jesus mostrou a sua história. Deus mostrou, cada um tem a sua história. Deus mostrou desde o começo. Esta é a história de Deus. Continuando. Ele admitiu perdas e sentiu saudades. Você vê que ele admitiu perdas e sentiu saudades. Você vê que tudo que a gente sente, ele também sentiu. Ele sentiu perda e saudade. Vamos ver lá em João capítulo 11, versículo abaixo, 36, o que fala. Disseram, pois, os judeus, vide como o amava, vide como ele amava aquela pessoa. Aleluia, glória a Deus. Experimentou dor. Você vê que ele experimentou dor. Jesus também sofreu. Jesus sentiu dor também. Vamos ver lá em Mateus o que diz. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 50. Vocês veem que ele também sofreu dor. Aleluia, glória a Deus. Deus também sofreu dor. Quando a gente diz, a gente é de Deus, a gente sente dor. Porque se ele sentiu, porque a gente também não pode, né? Aleluia, glória a Deus. Ele sentiu dor. Ele está mostrando aqui, ó. Sentiu dor. No capítulo 6, 26 e versículo 38. Vamos ver o que diz. Aleluia, glória a Deus. Então isso disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, virai comigo. Ficai aqui, virai comigo. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Sentiu-se cansado. Ele se sentiu cansado. Vocês veem tudo que a gente vive, a gente também ele sentiu. Ele cansou. Vamos ver lá em João. João, tudo isso está na Bíblia. Pode ver que tudo está escrito. João 4. E tudo que eu estou citando. João 4, versículo 6, que fala. Olha o que ele fala. E estava ali a fonte de Jacó. Aleluia, glória a Deus. João 4. João 4, versículo 6.
Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto a quase a hora sexta. Era isso a quase a hora sexta. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Teve dificuldades familiares. Vocês vê, ó. Ele teve dificuldades familiares. Teve sede. Teve sede. Ele teve sede. Vamos ver lá em João. João capítulo 19. Ele teve sede. João capítulo 19, versículo 28. Vamos ver o que ele fala. Ele teve sede. Aleluia, glória a Deus. Ele teve sede. Vamos ver o que diz o 19, né? Aleluia, glória a Deus. 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Olha, ele vendo que tudo tinha terminado, para que se cumprir, ele falou: teve sede. Continuando. Teve dificuldades familiares. Ele teve dificuldade familiar. O que é dificuldade familiar? O que é dificuldade, né? A Bíblia fala o que é dificuldade, né? Familiar. Dificuldade familiar é discussão, é não crer nele. Vamos ver. Capítulo 7, versículo 3 até o 5. Vamos ver o que diz. Disseram-lhe, pois seu irmão, olha, disseram seu irmão, saia daqui e vá para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisas alguma. Em culto se faz esta coisa, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos creram nele. Você vê que nem os irmãos dele creram nele, nem os irmãos acreditaram na palavra que ele estava falando, na palavra do Pai, nem os irmãos creram. Aleluia, glória a Deus. Continuando, foi tido como louco. Ele foi dito como louco. Disseram que ele era louco. Tudo isso ele passou. Foi dito como louco. Vamos ver lá em Marcos. É em Marcos. Marcos. Tudo isso eu estou tirando da palavra de Deus. Estou tirando da Bíblia. Vamos ver em Marcos. Para ver o que diz em Marcos, né? Marcos é depois de Mateus. Marcos capítulo 3. A gente vai ler Marcos capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 3, versículo 21. Diz assim: e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, esta foram de si. Olha, vocês veem que quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque disseram, esta foram de si. Porque estava fora de si. Olha, todos que escutaram essa palavra viram e foram prender ele, porque ele estava fora de si. Não creram na palavra. Continuando. Mostrou que a privacidade e a oração são períodos essenciais para a sobrevivência espiritual. Vocês veem que ele mostrou que a oração é necessária para a sobrevivência espiritual. Vamos ver lá em Marcos capítulo 1, né? Versículo 33, 35 de Marcos. Capítulo 1, 35. Vamos ver o que diz o 35. E levantou-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro. Saiu e foi para um lugar deserto, e ali orou. Você vê que logo de manhã ele saiu. Ele está dizendo que a oração é importante na parte da manhã. Ele saiu e foi orar. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver lá em Lucas, capítulo 5, versículo 16, que fala, porém ele retirava. Ó, ele, porém, retirava-se
para os desertos e ali orava. Jesus tinha hora que se retirava para orar, para pedir entendimento a Deus. Ele ia orar. Por isso que a oração é bom. A gente deve orar pedindo entendimento e alimentar nossa alma, porque ele saiu, ele via que ele necessitava e saía, ele se afastava, ia orar pedindo entendimento a Deus. Continuando. Agora a gente vai para capítulo 2, a humilhação do servo. O que é a humilhação do servo, né? Vamos ver o que é a humilhação do servo. A humilhação de Jesus teve início com a Você vê que a humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento da sua glória. Você vê que quando ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento. Ele aceitou o sofrimento. Ele se esvaziou da sua glória e aceitou o sofrimento na cruz. Olha, ele aceitou o sofrimento na cruz. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver lá em Filipe, capítulo 2, versículo 8, que diz: mas há naquilo se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia, glória a Deus. O versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Ele se tornou obediente até a morte de cruz. Quer dizer que ele foi obediente, ele foi até o final. Ele aceitou o seu evangelho. Ele aceitou a sua missão aqui na terra. A Bíblia fala a missão dele. Sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento, como ao ser perseguido. Aí, sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento, como ao ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado. Em João, capítulo 1, versículo 46, que diz: disse isso Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse isso Filipe: vem ver. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Selecionou diante de seus acusadores, acusado impiedosamente, injustamente julgado diante de Pilatos e Caifás, e finalmente morto. Assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor. Aleluia, glória. Você vê que tudo se cumpriu o que está escrito. Onde é que a gente vai ver isso? Lá em Isaías. Abre a sua Bíblia lá em Isaías. Isaías 50 e... Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Abre a sua Bíblia lá em Isaías, para vocês verem. Isaías 53. Olha o que diz o versículo 53. 53 do 1 até o 12. Ele teve tudo isso que ele passou, teve que se cumprir o que está escrito, né? Isaías é o Antigo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, versículo 53, que fala: quem deu crédito à nossa pregação? Olha, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado. Nós trabalhou, e como um de que os homens escondiam, o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e morto pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviar pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você vê que no versículo 6 ele fala que todos os nossos pecados foi cair sobre ele. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem encontrará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor guardou meu fazendo o enferma. Quando a sua alma se puser, por exemplo, expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia, glória. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartiram ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de mortos, e pelas transgressões intercedeu. Aleluia. Vocês veem que ele levou nossos pecados. Nós somos um servo. Nós somos um servo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá ao último capítulo, né? O último capítulo dessa lição. A gente começou de 8 horas, já é 9h42, né? 9h42. Último capítulo. O último capítulo a gente vai ler hoje. O último capítulo da lição. Capítulo 3. O exemplo a ser seguido. Esse último capítulo é bom. Ó, ele fala o exemplo a ser seguido. Qual o exemplo a ser seguido? Jesus. Ele mostra o exemplo a ser seguido. Quando Jesus andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo como um amor sim igual. Vocês veem que ele deixou o exemplo, amando o próximo como ele seguiu o exemplo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler lá em João capítulo 4, versículo 34, que fala: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês veem que Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra. Aleluia, glória a Deus. Essa é a comida de Jesus, né? Em Lucas, vamos ler lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 até o 19, que fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração,
apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vocês veem que o versículo 18 fala: o Espírito do Senhor é sobre mim. Vocês veem que o Espírito, nada adianta se a gente não tiver o Espírito do Senhor, nada adianta do que a gente faz, nada adianta se a gente não tiver o Espírito do Senhor. Ele falou: é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Logo, a partir da vida do Salvador, somos instrumentos a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo em todas as áreas de nossa vida, não permitindo que nada tome o seu lugar em nosso coração, e para que nada tome o seu lugar no nosso coração. Assim somos instantes a amar, somos instruídos a amar próximo no força do mesmo amor que o Pai tem por nós, próximo na força do amor que o nosso Pai tem em nós. Vamos ler o último versículo, né? Aleluia, glória a Deus. O último versículo é lá em Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Vocês escutaram o mandamento, né? E o segundo, semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Você vê que não há outro mandamento maior do que estes. Aleluia, glória a Deus. E é esse foi a lição de hoje, né? Salvação e advento do Salvador. Conclusão. O que é a conclusão? Vamos ver. As boas novas do Evangelho se materializaram em Jesus quando de seu nascimento em Belém. Sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciada pelos anjos aos pastores e ecoa de forma abrangente por todo o universo. Ele se encarnou, se humilhou e finalmente triunfou gloriosamente mediante a sua ressurreição, para assim nos garantir a salvação. Você vê que ele tomou a forma de servo, ele esvaziou a sua glória, esvaziou a sua graça para se tornar forma de servo, para ser humilhado, para salvar, para nos salvar. E para a meditação da palavra, vou deixar em João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e verdade. Verdade prática. O nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Vocês veem que o nascimento de Jesus, ele veio no tempo escrito. Nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino de Deus. Vocês veem que Jesus veio de acordo com a palavra, de acordo com os planos de Deus, para salvar a humanidade. Do mesmo jeito vai ser os dias de hoje. A gente não vai saber o dia que ele vem, mas ele vai vir. Como está dizendo a palavra passará terra e céus, mas a minha palavra não passará, e não vai passar até que se cumpra. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço por essa palavra, né? Por esse ensinamento, lição, né? Essa lição 3, a salvação e o advento do Salvador.
No próximo sábado, se Deus quiser, é lição 4. No próximo sábado a gente vai aprender a lição 4. A lição 4, no próximo sábado, ela fala sobre a salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Você vê que a lição 4, ela vai falar a salvação e o amor e a misericórdia de Deus. Amor, a gente vai falar o próximo sábado sobre amor e a misericórdia de Deus. A gente vai falar sobre o amor e a misericórdia de Deus. Eu agradeço por essa lição e até o próximo capítulo, até a próxima lição, né, que é a lição 4, e que cada um fique. Comecei de 8 horas, já é 9h51, já vou dar para o encerramento. Assista esse vídeo até o final, se vocês escutarem essa palavra, né? Assista até o final, para a glória e honra de Deus. E até o próximo capítulo, né? Não é minha palavra, mas é de Deus. Que Deus toque. Quem quiser aprender, tá aí. Deus usa seu servo a falar. E até o próximo capítulo. Vamos orar, agradecendo. Vou deixar gravado aí para vocês assistirem até o final, se vocês quiserem. Vamos orar agradecendo por essa palavra. Ó Deus, Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por esse alimento espiritual, meu Deus. Obrigado por a tua salvação, Pai. Obrigado por o Senhor ter se humilhado, por ter nos salvado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por ter mandado o teu Filho Jesus para nos libertar, meu Deus. Tu és o grande, tu és o Salvador, Pai. Liberte, Senhor, cura a enfermidade, Pai. Honre o teu servo, meu Deus. Nos enche da tua presença, meu Deus. Ilumina o caminho de cada um, meu Deus. Mostra, Senhor, a tua misericórdia, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E a paz do Senhor esteja cada um e até o próximo capítulo, se Deus quiser.